Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós vamos para a lição de número 14 e essa lição fala finanças, planejamento e controle. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. É interessante como Provérbios ele traz ensinamentos para todas as situações da nossa vida, inclusive para a nossa área financeira, né? Para essa área tão delicada e tão importante durante a nossa trajetória. E o nosso versículo-chave é Provérbios 21:5, e lá diz o seguinte: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza, né? E aí a gente vai ver que essa é uma área, né, que se ela não é bem tratada, bem cuidada, ela vai levar a diversas situações. Que situações são essas? O distanciamento no relacionamento, né, principalmente no relacionamento conjugal, insegurança familiar, irritação, tensão, né, a saúde da pessoa pode ficar abalada e principalmente um mau testemunho diante da sociedade. Então, cristão envolvido, né, nessas questões, calotes, dívidas, realmente é sempre um mau testemunho. E nos tempos atuais, a gente vai observar que tem algumas coisas que predominam aí na nossa sociedade, né? Esse consumismo, né? As pessoas sempre consumindo, esse materialismo, né? As pessoas sempre querendo ter mais e ter mais. A procura de um status, né? Estar sempre mostrando, ostentando as coisas e esses falsos valores que estão por aí. Bem, é interessante que durante a nossa lição hoje nós vamos ver princípios relacionados com a área financeira. E o primeiro princípio, né, dessa área financeira é o princípio da honra a Deus. E Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui está falando, né, principalmente da questão do dízimo, né? A questão do dízimo na vida da pessoa e o que a gente pode observar com relação a isso, né? Mais uma vez, né, na Bíblia a gente tem essa questão, né, falando dessa questão do dízimo, de separar a primeira parte, a parte que realmente ela não é nossa. E aqui, essa palavra lagares, ela tem, qual que é o significado disso? É um grande tonel ou um tanque que várias pessoas podiam trabalhar juntas pisando as uvas, né? Só a título de curiosidade. Marcos 12:17, né, diz o seguinte: a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É separar essas coisas na nossa vida. Aquilo que é realmente de Deus e aquilo que é realmente dos dirigentes, né? Aí são os nossos impostos, aí é importante também, como nesse versículo aqui, deixa bem claro, né? Que cristão está sempre em dia com os seus impostos, com as suas contas, né? E isso também é um princípio bíblico. O segundo princípio, né, é o princípio da dedicação ao trabalho. Lá em Provérbios 6, versículos 6 a 8, nós já conhecemos, ficamos um bom tempo trabalhando com essa questão do trabalho. Vamos ver novamente? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Aqui mostrando a questão do trabalho na formiga, né? Sempre trabalhando, preparando para os dias, para o inverno, guardando, né?
E mesmo ela não tendo ninguém ali para liderá-la, ela sabe que isso é importante, que isso é vital para a sua sobrevivência, né? E aqui surge a palavra diligência. O que é diligência? Inteligência, integridade, iniciativa com relação às coisas, principalmente com relação às coisas financeiras, né? É ter um olhar atento para a situação, para as coisas, para os dias atuais. E quais são as vantagens desse princípio? É um crescimento, né? O crescimento na área profissional, um desenvolvimento nessa área e principalmente uma satisfação pessoal. E, paralelo a isso, né, a gente tem a questão da preguiça, né? A preguiça também que a gente já tratou em diversas situações aqui da nossa EBD, né? E aí a gente vai ver que está relacionado com passar fome, com não alcançar os seus sonhos, perder o que tem. E principalmente, o preguiçoso, ele incomoda quem está perto, né? Ele está sempre ali, né, querendo receber ou, né, muitas vezes até questionando quem trabalha, até questionando quem faz. Qual é o terceiro princípio? Qual é o terceiro princípio dessa área financeira que Provérbios vai falar? É o princípio da integridade e da honestidade. Provérbios 11:18 diz o seguinte: o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão fiel, né? Se você trabalha, você tem salário. Se você trabalha, você tem o seu sustento. Se você trabalha, você está em paz, né? Você está em paz realmente com a sua consciência. Qual é o quarto princípio que Provérbios está falando aqui, né? Que ele destaca? É o princípio da adaptação, né? Adaptar-se, né? É você ver que a situação é uma e tentar ali, né? Estar em sintonia com essa adaptação. A gente está vivendo esse tempo aí de um período de pós-pandemia, em que as coisas estão descontroladas, a gente tem uma inflação aí, as coisas estão caras, e é um tempo da gente adaptar, pesquisar, olhar, né? Comprar realmente o que é necessário, o que precisamos. E Provérbios 21:17 diz o seguinte: o que ama os prazeres padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá, né? A questão de onde está o foco? Qual é o foco da nossa vida? Qual que é o foco da nossa caminhada, né? O que realmente a gente coloca em primeiro plano, né, nas nossas necessidades. E aqui, associado a esse princípio, o princípio da adaptação, a gente tem que sempre lembrar de confiar na provisão de Deus. Que mesmo em dias difíceis, mesmo em situações difíceis, Deus realmente tem o melhor para o seu filho, tem o pão diário, né? Assim como Ele cuida das plantas, Ele cuida dos passarinhos, Ele também cuida do seu filho. E contentar-se com o que Deus nos dá. Ele sempre tem algo para o seu filho, inclusive nessa área nossa do sustento. E o quinto princípio, que é um princípio do não às dívidas. Ah, como isso está muito relacionado com o brasileiro, né? Ainda mais o brasileiro que tem sempre aí um cartão de crédito parcelando em 10 vezes, em 12 vezes, e depois muitas vezes você perde o controle dessa situação, né? Provérbios deixa claro aqui evitar financiamentos, empréstimos e as consequências que isso traz para a vida da pessoa. E principalmente, né, quando a gente está envolvido nisso, normalmente tem uma outra pessoa que está financiando, ou uma instituição que está financiando, e uma instituição, uma pessoa que quer receber o seu dinheiro, né? Então, evitar financiamentos e empréstimos é o que diz Provérbios 6, versículos 9 a 11. E bastante cuidado com os cartões de crédito, né? É um verdadeiro fascínio. As lojas já fazem toda uma propaganda, uma divulgação do seu produto, justamente parcelando os
os valores, mesmo sabendo que naquele parcelamento ali, você vai pagar muito mais pelo preço original daquele produto. O sexto princípio de Provérbios é o princípio do planejamento. Né? Provérbios 21:5 diz o seguinte: os pensamentos do diligente, a palavra diligência aí de novo, né? Tendem só para a abundância, porém, os do todo apressado tão somente para a pobreza. Como é importante a gente organizar, né? A gente realmente traçar para todas as áreas da nossa vida. Traçar o que vamos fazer, o que precisamos, traçar o que vamos gastar, o que vamos consumir, até a questão do nosso tempo, né? Como é importante a gente planejar. A gente dividir durante o nosso dia momentos para as mais diversas coisas da nossa vida, né? Porque senão quando chega no final do dia, você fica naquela sensação de que não fez nada, de que não fez o que realmente deveria ser feito, porque na realidade não planejou. O sétimo princípio é o princípio do que é necessário. Esse princípio é muito interessante, porque esse princípio, ele vem para a gente com uma série de perguntas. Que perguntas são essas? Eu realmente preciso? O uso vai realmente justificar a compra? Eu realmente preciso disso? Eu tenho condições de pagar? Né? Principalmente quando tem um cartão aí que está facilitando, né? Facilitando entre aspas. E como esse bem nos ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida? É interessante que como a gente começa a questionar as coisas que fazemos, né? A gente fica mais em paz, né? Com o nosso eu, né? Quando você passa realmente a pensar, a sentar e ali organizar a sua vida, você consegue seguir mais em paz a sua jornada. O oitavo princípio é o princípio da poupança e do investimento. Esse princípio é muito interessante, né? Como mesmo lá em Provérbios já tinha essa noção, né? Já tinha essa ideia lá já lançada para as pessoas daquela época. Lá em Provérbios 30:25 deixa bem claro esse princípio. O que está dizendo esse versículo? As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Aqui esse verbo preparar está aqui dizendo o quê? Guardar, estocar, armazenar, né? É interessante como até as formigas, esse princípio é bem claro para ela, para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar. Ela sabe que ela tem que guardar para quando vier o inverno e vier aqueles dias que são maus, que ela não pode sair, né? E aí, esse princípio está relacionado com algumas coisas, né? A gente tem que sempre pensar em tempos difíceis. Esses tempos difíceis fazem parte da nossa vida. E a gente, então, de uma certa forma, preparar para esses tempos. E é um princípio também que pensa em deixar algumas coisas para os descendentes, os filhos, os netos, né? Deixar algo, um bem, um legado. E Deus nos administrará com a sua generosidade. E aqui, meus queridos, nessa lição que é tão interessante, e é interessante como Provérbios toca nessa área, né? Como é importante o planejamento na nossa vida, o planejamento, a organização, né? E você ter sabedoria para lidar com as mais diversas áreas da sua vida, inclusive para a área financeira. E aí, chegando ao final dessa lição, a gente pergunta o seguinte: como é que está a nossa situação financeira? Nós estamos em dia com as nossas contas, com os impostos, nós estamos em dia com as questões, há alguma dívida em nossa vida? Com que estou gastando os meus recursos? Realmente esse gasto é necessário? Eu estou planejando, estou organizando bem o meu dia, o meu tempo, o meu dinheiro? Vamos pensar e vamos ter essa lição de Provérbios bem clara em nossa vida. E no nosso momento musical, eu recebi essa música essa semana, da nossa querida Eldas, né? Ela me enviou essa música essa semana e me trouxe um bem-estar muito grande. Eu gostaria de compartilhar essa música com você.
bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. E no nosso momento de oração e no nosso momento de intercessão, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós estamos no princípio do ano e Deus já tem mostrado, já tem derramado as suas bênçãos sobre nós. Vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil, né? O nosso país tem que estar sempre nos nossos clamores, nas nossas súplicas. Presidente, ministros, deputados e todos os nossos líderes, nós temos que sempre interceder por eles. Vamos orar pela Turquia e pela Síria, esses dois países que foram assolados aí por esse terremoto. Vamos orar por essas pessoas que estão lá, sofrendo as consequências desse grande desastre natural. Vamos orar pelos nossos missionários da nossa igreja, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, e principalmente os missionários que estão lá na Turquia e na Síria. Eles agora têm um papel muito importante ali, né, naqueles dois países. Vamos orar pelas nossas famílias que estão sempre aí nos nossos clamores, nas nossas súplicas, pessoas com dificuldade financeira, saúde abalada, relacionamentos rompidos, pessoas que estão afastadas, né? E vamos orar pelas nossas crianças, essas crianças que são o futuro da nossa igreja. Vamos interceder por elas, para que
elas sejam educadas, instruídas no melhor caminho e pelos pais das nossas crianças. Vamos orar pelo pastor Volquimar, né? Vamos orar por esse homem de Deus, esse homem que veio para a nossa igreja e que tem feito um trabalho tão bonito, né? Um ministério que já é muito frutífero. Vamos orar pela Lídia, pela Laísa e pelo Saulo, para que Deus possa estar abençoando essa família e principalmente para que eles possam se sentir bem entre nós. Vamos orar pelos ministérios da IBA, Igreja Batista das Alterosas. Ministérios que têm as suas dificuldades, os seus desafios, as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão aí chegando, acrescentando. Como é bom ver pessoas chegando, né? Acrescentando, para que Deus capacite a cada um. Vamos orar pelos nossos diáconos, né? Vamos orar pelas pessoas tão importantes da nossa igreja e pela liderança. Esse grupo que está aí agora, em 2023, assumindo papéis, assumindo cargos, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão fazendo, que estão dizimando, e pelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo, para que Deus possa estar abençoando essas pessoas e tocando nesses corações. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos enfermos. Vamos orar por essas pessoas que estão aí, né, dependendo de um cuidado, de uma atenção. Então vamos orar pelos médicos, enfermeiros, pessoas que cuidam dessas pessoas, para que elas possam estar sempre sendo bem assistidas. E vamos interceder, meus queridos, por esse bairro Padre Eustáquio. Nós estamos aqui, viemos para esse bairro e para que possamos fazer toda a diferença nesse bairro e que esse bairro possa conhecer realmente a palavra de Deus e que vidas possam ser salvas. Tenham todos uma boa semana e não esqueçam, toda segunda, de 9 às 10 da noite, nós temos o nosso momento de oração. Aí na sua casa, você pode estar orando, separando um tempo e orando pela sua igreja, por esses motivos que estão sempre sendo destacados. Até breve.